Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vós outros? Mais uma vez na estrada, para a glória do bom Deus, né? Indo à cidade de Penha, propriamente dito, no estado de Santa Catarina, na congregação de Tapajós, AD Tapajós, Congresso de Jovens. E eu parei aqui por um instante, né, na minha viagem, meditando, pensando num texto. O tema da campanha lá é Eu Tenho um Chamado. Paulo escreve a nós outros, como o maior bandeirante do cristianismo, balizante da nossa fé, aquela coisa toda, né? E ele escrevendo disse, 1 Timóteo, né, uma carta pastoral ao seu verdadeiro filho na fé, que tinha um chamado. A história conta-nos as deficiências deste jovem. Mas observe, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, esta, disse Paulo a Timóteo, é uma palavra fiel. Se alguém deseja, então quem deseja é um alguém. Se alguém deseja, não é conquista, é deseja. O episcopado, disse ele, excelente obra deseja. Ok. Muita gente deseja muitas coisas, e nenhum desejo que você tenha, por mais sadio que seja, por mais proveitoso que você seja, se compare com o desejo de obrar para Deus, trabalhar para Deus, viver em prol deste. Não tem problema nenhum. Se alguém deseja atender o chamado, excelente obra deseja. 2. É necessário, porém, aí vem os pré-requisitos. É necessário, pois, é preciso. Observe, é necessário. Há uma necessidade, não é um capricho. É necessário, pois, ou porém, que o bispo seja irrepreensível. Começa fácil, né? Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto. Se você entrar em cada um desses aqui no original, você vai encontrar, né, enfim, os significados destes, mas não é o objetivo. Só acompanhe-me. Hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. E isso tudo sem nenhuma soberba, mas com toda humildade, que aqui é trabalhado como modéstia. Se eu não errei nos meus cálculos, você encontra aqui 16 exigências ou 16 pré-requisitos, como preferir. Você percebeu que desses 16 pré-requisitos, todos estes 16 relacionam-se com o ser do indivíduo, com o ser do candidato? Apenas um desses 16 relaciona-se diretivamente com o fazer, que seja apto para ensinar. Ainda assim, usa o verbo ser, que seja ser. Mas nesse caso, não ignora o ser, mas neste caso em específico, nesse pré-requisito, foca mais no fazer. Então, no reino de Deus, o ser não anula o fazer, porque ser sem fazer é inútil, é desperdício, talvez egoísmo, talvez omissão. Sou apto, sou capaz, mas faz o quê? Tem muita gente assim, que diz ser, mas na hora do fazer, não faz nada. Resolve isso? Em nada. De nada é proveitoso. Porém, há um outro extremo, que é o indivíduo que quer fazer muito sem nada ser. Então, antes de eu fazer, eu preciso ser. Na Bíblia, o ser vem antes do fazer. São 16 diretivamente, 16
objetivamente. 16 características, pré-requisitos para o candidato que, se desejar, não diz conquistar, mesmo tendo esses pré-requisitos, isso é graça, isso não é meritório, não é apto, não é digno ainda de tamanha obra, de tamanha excelência, porque a obra é excelente, por isso excelente obra deseja. Porém, desses 16 pré-requisitos, apenas um fala diretivamente no fazer, no exercício. Nos demais, fala em ser. A gente fica tão envolvido com o fazer que esquece do ser. Trabalhar com Deus não é igual e nem sinônimo de trabalhar em Deus, ou para Deus, ou ainda com Deus. Agora mais, olha quão terrível isso é. Essas caracteres que ali é exigente, como não dado a vinho, não espancador, marido de uma só mulher, não cobiçoso, irrepreensível, modesto. Quantas línguas estranhas você precisa falar para obter essas características? Eu digo-te, nenhuma. Qual grau de cabedal você precisa ter, ou alcançar, ou saber? Quantos cursos você precisa cursar para saber que você não precisa ser espancador, basta ser gente. Que você não pode ser dado ao vinho, você precisa ser sóbrio, você não pode estar fora de si. Então você observe que para essas aptidões, para essas características e pré-requisitos e exigências, o ser vem antes do fazer. Você não precisa ser talentoso para honrar a esposa, para cuidar de sua casa, de seus filhos, governá-los. Você precisa só ter caráter, você precisa só ter moral. Termino com uma frase, porque eu prometi a mim mesmo que eu não quero delongar-me mais do que o devido. Por isso que eu não entrei em nenhuma dessas características, só apenas citei. Eu li uma frase e eu não sei de quem é. Queria dar créditos, mas não lembro-me agora. Observe, reitero, são 16 características. E disse Deus, haja luz. Dessas 16, 15 relacionadas a ser e 1 a fazer. Porém, existem outras características que, por inferência, por intuição, você pode também agregar. Você pode também encaixar, que não é heresia, não tem problema nenhum, porque nas entrelinhas, indiretamente, existem outras coisas também. Agora aqui, para nós terminar, eu li uma frase que diria o seguinte: contrata-se caráter, aprimora-se talentos. Contrata-se caráter, aprimora-se talentos. Se você não tiver uma das outras virtudes ali exigidas, melhor dizendo, se você não tiver a virtude do fazer ali exigida, que é apto para ensinar, você pode modelar-se. Talvez você não seja um sábio Salomão, uma referência, uma sumidade quanto ao ensinar, mas você pode sim. Mesmo que você não tenha um dom sobrenatural para tanto, você pode sim ler, você pode ouvir, você pode aprender. Então, contrata-se caráter, mas talentos, viu? Aptidões, isso a gente vai esmerilhando, isso a gente vai trabalhando, isso a gente vai modelando-se, isso a gente vai melhorando dia após dia. Então, reitero, se você julga-se inapto, talvez, para ensinar, não seja a referência nesse quesito, mas isso você pode melhorar. Uma escola pode te dar isso, um curso pode te dar isso, professores, homens de Deus, a própria oração em Deus, tudo isso te auxilia, melhora isso. Agora, se te faltar caráter, aí é melhor começar de novo. Se te falta caráter, que são aqueles ali, aqueles pré-requisitos, irrepreensível,
Não dada vinho, não espancador, sóbrio. Se te falta uma dessas, aí, meu irmão, somente na escola da oração e buscando-se em Deus para que você alcance isso. Isso não pode ser alcançado com anos de fé. Isso não é alcançado com qualquer outra coisa. Isso é obra do Espírito Santo. Não há outra escola melhor do que a escola do próprio Espírito Santo. Então, repito, reitero, contrata-se caráter. As aptidões, os talentos, isso aí modela-se, isso aí treina-se. Você vai treinando, vai aprendendo, vai habituando-se. Isso é uma arte. Agora, caráter não se negocia. Caráter não dá para deixar para amanhã. Caráter é coisa de hoje. A inaptidão, a incapacidade para ensinar, o tempo, ninguém sabe tudo. A gente vai aprendendo. A vida está aí para ensinar-nos e ninguém nunca sabe tudo. Ok. Agora, o caráter é imprescindível. Não dá para deixar para amanhã. Tem que ser hoje. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Só um pensar.